Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer publicamente o convite da doutora Margarida Lobo Antunes e da doutora Abel García Berros para integrar a organização deste evento e agradecer também a hospitalidade do Hospital dos Lusíadas, que pelo modo como nos tem recebido, em termos do conteúdo da programação e também deste simpático almoço que agora usufruímos. E queria também agradecer a generosidade e disponibilidade manifestada pelos 5 intervenientes nesta mesa redonda, que julgo que vêm trazer também testemunhos que espero que sejam enriquecedores no seguimento das apresentações que temos tido aqui. Esta mesa redonda, tal como as jornadas em si, tem a ver com aquilo que a medicina narrativa nos propõe, que é o momento de pararmos, suspendermos a nossa atividade profissional cotidiana e a necessidade de agirmos, tomarmos algum recuo para observarmos, escutarmos, sentirmos, refletirmos, partilharmos e desse momento de paragem, de recuo e de reflexão e de contacto connosco e com os outros, prosseguirmos adiante com uma consciência mais aguda de nós mesmos e do outro. O papel da narrativa, da escuta e escrita de histórias, é o de proporcionar uma forma de saber complementar àquela que é proporcionada pelo saber biomédico e científico, que são importantíssimos, que se baseiam num saber analítico, objetivo, mas que não são suficientes para abarcarem a complexidade da experiência humana, que inclui a subjetividade, a corporalidade e a incerteza. E essas dimensões de subjetividade, corporalidade e de incerteza são agudizadas e trazidas à tona em situações de saúde e de prestação de doença e de prestação de cuidados de saúde. E é por isso então que propomos, e esta mesa redonda vai dar conta de 2 metodologias assentes na prática narrativa, que nos convidam justamente a isso, a religarmos-nos, pela narrativa, religarmos-nos a nós e aos outros. Passo então a apresentar os 2 primeiros intervenientes, o professor Joaquim Oliveira Lopes, que é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e trabalhou 12 anos em serviços da especialidade. É professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, onde coordena o departamento e o mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e é regente de unidades curriculares na área da saúde mental e relação terapêutica. E é nesse âmbito que nos vai também dar testemunho aqui. Do seu vasto currículo, permito-me destacar a pós-graduação em Histórias de Vida e Método Autobiográfico pela Universidade de Genebra e da Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Rezende. É a partir dessa formação que desenvolve e investiga a metodologia das histórias de vida no desenvolvimento pessoal e profissional de técnicos de educação de saúde, de educação e de saúde, e de que nos vai falar aqui hoje. Apresento também já a segunda oradora desta primeira intervenção, a enfermeira Sandra Nascimento, que é licenciada em enfermagem pela ESEL, que exerce na Casa de Saúde da Idenha, Irmãs Hospitaleiras, na unidade de curto internamento da área das demências. Trabalhou ainda na unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz, de Lisboa, e encontra-se a frequentar o 2º ano de mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica na ESEL, e é nesse âmbito também que nos vai falar aqui hoje. Tenho a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Teresa. Fazer um agradecimento à organização, naturalmente, à doutora Margarida Lobo Antunes, à doutora Bela Berras e à professora Teresa Casal, que gentilmente nos endereçaram este convite. No âmbito desta mesa, que é uma mesa que fala mais sobre os profissionais de saúde, eles próprios. Aliás,
há uma experiência com o psicanalista, o Balint, Michel Balint, que a determinada altura queria propor aos colegas que se juntassem, médicos que se juntassem a falar sobre as dificuldades que tinham, fundamentalmente na relação com nas dificuldades que eles tinham como médicos, e não aceitaram, porque, enfim, à partida não teriam grandes dificuldades. Então ele reformulou o convite e convidou-os a falar sobre as dificuldades que tinham com os doentes. Eles vieram e depois falavam das dificuldades que tinham com uns, mas com uns que tinham a ver com eles próprios. E, de algum modo, é por aqui que nós iríamos. Até porque, e esta é uma certa reformulação do título que está no programa, que é Mental Health Nurses, Developing Awareness and Self-Transformation Through the Telling of Own Life Stories. Ou seja, do que falamos aqui é do trabalho em torno da exploração biográfica, do modo como cada um é enfermeiro. Eu tenho uma convicção de que, tal como os professores, tal como os médicos, tal como os enfermeiros, tal como muitas outras profissões que são fundamentalmente relacionais, nós, falando dos enfermeiros, cuidamos mais o que somos do que o que sabemos. Sobretudo quando falamos em áreas nas quais a relação é a principal ferramenta terapêutica, designadamente a área da saúde mental. Notem, não estaríamos a falar sobre este assunto se as ferramentas terapêuticas na área da saúde mental fossem mais do que aquelas que estão ao nosso alcance. De algum modo, estes são os dois motivos pelos quais a relação é um instrumento terapêutico tão fundamental na área da saúde mental. Por um lado, porque há uma escassez de outra oferta terapêutica. Não é o mesmo que acontece, por exemplo, na área da cirurgia, na área da imunologia, etc, etc. Por um lado. Por outro lado, porque a doença mental é pensável enquanto uma patologia da relação. O que significa dizer que, de algum modo, é esta possibilidade de, com o outro, eu me oferecer na perspectiva de ele poder ter comigo aquilo que alguns autores chamam uma experiência emocional corretiva. Bom, a questão que se coloca é como é que eu me uso a mim próprio enquanto ferramenta terapêutica. Todos nós temos uma certa ideia de que só fazemos as perguntas sobre assuntos dos quais já conhecemos alguma coisa. João dos Santos disse isso mesmo, se não sabe porque é que pergunta. E, por outro lado, só usamos as ferramentas que sabemos usar. Pensemos, por exemplo, naquilo que é mudar um pneu a um automóvel quando nunca usámos o macaco para o poder levantar. Quer dizer, é uma complicação. A questão que se coloca é como é que eu me posso aprender a ponto de poder ser, eu próprio, uma ferramenta terapêutica na relação com o outro que tem uma dificuldade em se relacionar. Bom, há vários mecanismos que podem ser desenvolvidos, naturalmente. Um deles é, obviamente, a supervisão no que se refere aos contextos de ensino clínico. Outro deles é aquilo que é o desenvolvimento pessoal que é possível fazer numa terapia, mas é um contexto terapêutico. Aquilo que eu vos trago é um exercício. Nós, a Sandra também, um exercício que não é fácil fazer, em particular quando é pensável em meio académico, que é como é que eu posso, e preciso de ser capaz de fazer, oferecer, é de voltar a isso. Como é que eu posso oferecer a estas pessoas que se querem tornar especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica uma oportunidade de desenvolvimento pessoal no âmbito de um curso? É que eles não foram fazer terapia. Tem um curso que tem X ECTS, que tem X semestres, que tem avaliação, unidades curriculares, horários, etc, etc, etc. Unidades curriculares concorrentes que lhes pedem para pensar de outra maneira, como é que eu monto isto? Bom, sendo que a questão do autoconhecimento não se ensina. Quer dizer, eu não mudo os outros, na melhor das hipóteses, sou capaz de mudar algumas coisas minhas se estiver para aí virado. Às vezes não estou e até digo,
olha, isso é giro, mas agora não tenho tempo. Hei de pensar nisso depois. O que realmente nos coloca perante uma circunstância em que a delimitação do contrato de aprendizagem precisa de ser bem explicitada. E deste ponto de vista, permitam-me reolhar este slide. Bom, a metodologia de que eu vos trago é uma metodologia que eu aprendi com a professora Cristine Jossot, justamente professora na Universidade de Geneve, e a Cristine Jossot tem uma tese de doutoramento com um título muito sui generis, chamado Cheminer vers soi, caminhar ao encontro de si. Ela era uma mulher, já faleceu, da área das ciências da educação, da sociologia também tinha formação em psicologia, tinha passado pela psicanálise e situava-se naquilo que é o paradigma da aprendizagem experiencial, com uma ideia de que há uma diferença entre vivência e experiência. Enfim, para poder ilustrar, todos nós temos a vivência de sonhar, só alguns de nós transformam a vivência do sonho numa experiência formativa, porque fazemos algum trabalho de elaboração em torno de algo pelo qual todos nós passamos. Vivência e experiência, depois experiências fundadoras, as experiências que mudam a coerência de uma vida, muitas das vezes o nascimento de um filho, uma perda, um luto, etc. Deixei de ser quem era, passei a ser uma pessoa diferente a partir daqui. E foi em torno deste paradigma da aprendizagem experiencial que ela foi trabalhando este método das narrativas de vidas ao método autobiográfico, que justamente porque temos um tempo limitado, justamente porque estamos a trabalhar, no caso, com enfermeiros e não com juristas, precisamos de delimitar aquilo que são os óculos para os quais eu olho para a minha narrativa. E, no caso, o mote. O mote escolhido aqui é a minha história de vida em ligação a alguma coisa que tem a ver com a minha atividade profissional, leia-se, a saúde, a doença e os cuidados. Se estivéssemos nós a participar na formação de juristas, e o mote que provavelmente bem precisariam, de juízes, o mote seria a minha história de vida em ligação à justiça e à injustiça na minha vida, por exemplo. Ou seja, começa desde logo aqui na metodologia a haver uma centralidade nos óculos que eu uso para olhar para a minha história. Depois, este desafio de eu olhar para a minha história, mas ir criando um distanciamento suficiente que me possa permitir ganhar perspectiva. Isto faz-se de duas maneiras na metodologia, por via, já vou falar um pouco mais à frente, por via de um conjunto de etapas da metodologia, mas também pela necessidade que eu tenho do outro. Isto é um processo que se faz em intersubjetividade. Eu preciso do outro, preciso que o outro olhe para o meu material biográfico e que possa dizer, mas olha que eu aí também vejo qualquer coisa. E aí eu direi, olha que giro, nunca tinha pensado nisso. Ou então, isso é interessante, mas agora não tenho tempo. Ou então, não me faz sentido nenhum. Partindo aqui de um princípio de que todos nós convivemos diariamente com uma saturação narrativa. Ou seja, todos nós temos uma certa construção histórica, temos uma identidade, um sentido de self, e isso, naturalmente, suscita uma coesão da qual precisamos para funcionar, para nos entendermos connosco, com os outros, etc, etc. A questão é se aquilo que eu sou capaz de dizer sobre mim próprio é tudo o que pode ser dito sobre mim próprio. E nesta perspectiva eu preciso do outro, para que me ofereça um olhar que me possa permitir desinsaturar e às tantas diga, ok, posso-vos contar brevemente a história de um colega que ainda hoje é sindicalista e que tinha, enfim,
tinha vindo de uma família com dificuldades, lá fez a sua formação, usou o elevador social, etc. Sindicalista. Toda a narrativa deste homem era feita em torno do sentido que ele dava à sua vida numa perspectiva de luta de classes e de progressão social. Como se, por exemplo, enfermeiro que era, ele não tivesse corpo. Não havia uma ponta de narrativa psicossomática no modo como este homem se pensava. Como se não tivesse psiquismo. Como se o facto de estar inserido na cultura portuguesa fosse irrelevante. O assunto era a luta de classes. E ele vivia-se como sindicalista. E o tipo é bom. Mas há mais a dizer sobre ele do que aquilo que ele era capaz de dizer sobre ele próprio. A questão da desinsaturação. O que é muito interessante, eu não vou gastar muito tempo, a Sandra vai falar da experiência, mas o que é muito interessante, por exemplo, no momento da construção dos pequenos grupos de trabalho. Há uma regra, nós fazemos um contrato ético, já vou mostrar à frente, do ponto de vista da metodologia. Há um contrato ético que é feito na turma, que é feito com o professor, são todos enfermeiros, do que dá um certo descanso, mas há um contrato ético, porque as regras ali são diferentes, e há depois uma utilização diferente da turma. Uma coisa é o plenário, e há pouco a colega que falava sobre a experiência da CIG, dizia-nos que o que era discutido no plenário, com os supervisores, etc., era o processo. É o que nós fazemos. No plenário é do processo que fazemos. Nos pequenos grupos, que são extraídos do plenário, diversos, grupos de 3, 4 pessoas, aí sim, trabalhamos as narrativas. Os pequenos grupos têm um aprofundamento do contrato ético que permite que as narrativas sejam trabalhadas. Notem que estamos sempre numa linha, que é uma linha que precisa de ser traçada, mas vivida, que é a linha que separa a terapia do desenvolvimento pessoal. Sem esta tensão, sem esta dialética, o percurso não se faz. Na escolha dos grupos, um dado muito interessante, há até uma certa estranheza nas escolhas dos grupos quando é pedido, bom, agora vamos dividir a turma em grupos de 3, máximo 4. A tendência que todos nós teríamos é, eu vou fazer grupo com estas pessoas que eu conheço, que são os que vêm de boleia comigo, já fiz um trabalho com eles, somos amigos, somos colegas, etc. Estes são aqueles que têm menos a dizer sobre mim, porque são os que mais me conhecem. Os grupos são feitos com quem menos me conhece. Esta estranheza de me poder sentar, estabelecer um contrato ético com pessoas que não pensam sobre mim, não têm uma outra percepção sobre mim do que aquilo que foi o trabalho que fomos fazendo na turma até agora e que me podem oferecer este outro olhar. Muito rapidamente, e vou concluir, há um conjunto de etapas que precisam de ser percorridas na turma, desde logo o contrato ético. O que aqui for dito, aqui fica. No início, há uma certa estranheza, vamos agora fazer um contrato ético. No fim, percebe-se que sem este contrato ético, que não pode ser tácito, tem que ser formalizado, o setting não teria a mesma qualidade. E depois, um conjunto de etapas que, por um lado, titulação individual, uma vez mais, esta ideia de que cada um de nós convive com uma saturação da sua narrativa e a possibilidade de, logo a priori, responder a esta questão. Se a minha vida fosse um livro, que título teria? O título enquanto condensação do sentido. Aquilo que eu sou capaz neste momento de apresentar. É assim que eu me penso. E agora vamos trabalhar a partir daqui. Uma etapa de narrativa oral, uma etapa de narrativa escrita, sendo que a narrativa oral e a narrativa escrita têm fundamentalmente a intenção de, por via da narrativa oral, eu começar a exteriorizar o meu material biográfico e a partilhá-lo com os outros, e fico com um registro áudio da minha partilha da narrativa oral, e num dado momento, eu que livremente, durante um período de tempo, falei da minha narrativa em ligação à saúde, à doença e aos cuidados, e o grupo me ajudou a exteriorizar, não me fez perguntas, mas acolheu a minha narrativa, onde aparecem as emoções, onde eu me emociono, posso andar para trás e para a frente, etc. Mas eu vou-me embora para casa e levei a minha narrativa gravada, em suporte áudio. Não é para mais ninguém ouvir, é minha. E no momento em que eu
ouço a minha narrativa, este material é meu, mas já não está dentro de mim. De algum modo já houve um processo de exteriorização da minha narrativa. Eu já posso começar a olhar para a minha narrativa. Este trabalho de exteriorização complementa-se depois com a etapa da narrativa escrita, que não é uma transcrição da narrativa oral, é uma reelaboração, onde, de um modo completamente livre, cada um se escreve como entender. Pode-se escrever na primeira pessoa, pode-se escrever cronologicamente ou por assuntos que se vão ligando, assuntos biográficos que se vão ligando, pode ou não incluir imagens, sendo digital pode incluir naturalmente música, sons, hiperligações, etc, etc, mas que, notem, é uma subjetivação do modo como eu me narro. E há também uma dimensão de autocuidado. Porque nos materiais que eu escolho, no modo como eu cuido a narrativa, há uma dimensão de autocuidado também, até porque, via da regra, os vividos difíceis aparecem. Depois, em plenário, eu não vou avançar com isto, mas em plenário esta possibilidade da transferência para o contexto profissional, ou seja, o que é que isto me diz sobre como é que eu me formei em enfermeiro, ou seja, como é que a minha pessoa ocorre nos cuidados de enfermagem e quais é que são as possibilidades de transferência para os cuidados profissionais. Temos espaço também para pensar os fenómenos transferenciais, as transferências que vêm dos pacientes, as nossas contra-transferências, identificações projetivas, tudo isso. Não é para agora, são depois os movimentos de transferência para os contextos profissionais. O que é que se procura? De algum modo que os formandos possam ir vivendo este jogo de papéis. Chegam à unidade curricular na perspectiva de eu vim aqui para aprender qualquer coisa que o senhor tem para me dizer e num dado momento é-lhes dito isto só avança se o senhor se implicar. Ou seja, o material é o seu. Ai, ai. Há uma estranheza. Aliás, há uma estranheza, há uma tensão ao longo de todo o percurso sobre a qual a Sandra há de falar. E num dado momento, eu que vim como formando, passei a ser o sujeito da formação. Isto é sobre mim. Bom, e depois, naturalmente, o percurso do autonarrador, autoescritor, investigador de si, sendo que aquilo que se procura é uma certa autopoiesis, ou seja, uma possibilidade, uma awareness, uma tomada de consciência e uma possibilidade de integrar que este é um dos capítulos do livro que está a ser escrito e que o autor é o próprio. Eu ficaria por aqui. Muito obrigado agora, Sandra. Boa tarde, quero desde já começar por agradecer o convite para estar aqui hoje a partilhar a minha experiência, agradecer à organização do evento, à moderadora da mesa, a professora Teresa Casal, ao professor Joaquim Lopes e aos restantes colegas. Nesta mesa intitulada Living and Storytelling, Viver e Contar, a proposta era fazer uma reflexão sobre a metodologia do uso da narrativa no cuidar de si. E nesse sentido eu venho aqui contar a minha experiência. Tive a oportunidade de viver esta experiência no âmbito do curso de mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, no período de tempo de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, e nas várias sessões que fomos tendo em sala, fui passando por algumas etapas, eu chamei-lhes assim, nomeadamente então a realização do contrato ético, a titulação, a narrativa oral e a narrativa escrita. No decorrer deste processo, e também já a posteriori, foi-me possível pensar e refletir sobre o contributo do uso desta metodologia, quer no meu desenvolvimento pessoal, quer no meu desenvolvimento profissional. Começando aqui pelo contrato ético. De facto, no início a turma realizou este contrato ético como uma forma de assumir a confidencialidade do que ali iria ser partilhado.
Eu nunca tinha preenchido, feito um contrato ético, mas naquele momento realmente fez-me muito sentido, porque deu-me, por um lado, segurança, mas por outro também responsabilidade. Segurança porque percebi que estávamos a assumir um compromisso uns com os outros e, portanto, aquilo que iria ser trabalhado e partilhado naquele contexto não iria sair dali. Mas também, por outro lado, responsabilidade, porque eu própria teria que fazer cumprir este contrato ético com os restantes colegas. Depois também foi definido, em termos de trabalho, modo de trabalho, como é que as coisas iriam funcionar. Portanto, por um lado, o trabalhar em pequeno grupo, as questões da partilha das experiências individuais, e por outro, trabalhar então em plenário as questões de como é que cada um vivenciou o processo dessas mesmas partilhas. Para mim, de facto, trabalhar em pequeno grupo foi confortável e permitiu-me estar mais confortável e mais disponível para fazer este processo. Imagino que, se eu tivesse que fazer em plenário, não teria sido com a mesma profundidade com que foi. O pequeno grupo, lá está, foi um grupo que foi definido no início das sessões. Era um pequeno grupo de 3 a 4 elementos e esse grupo foi fixo, portanto, do início ao fim, e, portanto, nós tínhamos ali segurança daquilo que estava a ser partilhado. Uma das primeiras tarefas que fizemos foi realmente escolher um título com este mote de: se a minha vida fosse um livro, que título teria? E isto não foi uma tarefa fácil. Lembro-me que estávamos em contexto de sala e eu, em poucos minutos, tive que pensar, de facto, qual é que seria o título do meu livro, por assim dizer. E o título, de facto, não é uma coisa que seja fácil de escolher, porque é um primeiro elemento que nós vemos quando pegamos num livro e, de alguma forma, tem de ser algo que seja, que capte a atenção, mas que também represente aquilo que o livro quer dizer. E, portanto, não foi fácil para mim pensar, ok, se eu fosse um livro, que título é que escolheria? Em poucos minutos tentei perceber quais é que seriam as palavras ou a frase que se poderia encaixar melhor, quer naquilo que eu tenho como características, naquilo que eu sou, mas também na minha história de vida. E num papel rapidamente escrevi 3 possibilidades de título, não tendo ficando propriamente muito satisfeita em alguma delas em particular, mas acabei por escolher uma. De facto, depois, ao longo do processo, e nomeadamente quando fiz a narrativa escrita, e no fundo passei para o papel aquilo que tinham sido as minhas experiências mais significativas, aí eu tive necessidade de alterar o título, portanto não mantive aquele título que tinha escolhido logo nessa primeira sessão, e esse título acabou por ser uma coisa muito mais fácil e muito mais intuitiva e que foi ao encontro daquilo que acabou por emergir do próprio processo da narrativa. Chegou a altura, então, de pensar na narrativa oral. O mote, lá está, foi este: a minha história de vida em ligação à saúde, à doença e aos cuidados. E a instrução de trabalho era, em casa, podermos pensar, preparar esta narrativa oral e, na próxima sessão que iríamos ter, então levar um gravador e fazer a gravação da narrativa oral em 20 minutos. Quando cheguei a casa, eu não quis propriamente escrever um guião daquilo que eu queria dizer, porque eu achava que para mim fazia mais sentido que a narrativa fosse menos planeada nesse sentido e que acontecesse de forma mais orgânica.
Então confesso que fiquei ali alguns dias um bocadinho perdida sobre como é que eu poderia preparar esta minha narrativa oral. Comecei por ver alguns elementos, alguns registros fotográficos, e disso fui-me lembrando de alguns acontecimentos, algumas experiências que foram significativas e que fazia sentido para mim falar delas. E, portanto, acabei por as escrever, mas sem preparar propriamente um guião. Quando chegámos à sessão, em pequeno grupo, começámos então a partilha das narrativas orais. Eu não fui a primeira a fazer a partilha da narrativa, portanto comecei por ouvir os colegas, o que de alguma forma me tranquilizou e ajudou a acalmar um bocadinho aquele nervosismo com que estava. Não sabia muito bem o que é que iria sair dali, no fundo, e portanto isso foi bom para mim. A partir do momento em que carreguei no play, portanto comecei a fazer a narrativa oral, eu comecei a contar os meus vividos, a minha história, de forma cronológica, e foi aquilo que na altura me fez sentido. Portanto, ir narrando aqueles acontecimentos que eu em casa tinha elencado como significativos, e ir contando como é que eu os vivi, como é que eu os senti, de uma forma cronológica. O limite de tempo 20 minutos. Bom, eu quando pensei nesta instrução de trabalho e fui para casa preparar a narrativa oral, pensei que seria impossível narrar a minha história em apenas 20 minutos. Eu lembro-me até de ter pensado como é que é possível eu falar de experiências significativas que tive ao longo de 30 anos em apenas 20 minutos. O que é facto é que no dia da sessão isso acabou por ser muito confortável, até protetor e acolhedor, porque permitiu-me ser objetiva, ter aquele limite de tempo, ir narrando os acontecimentos, mas não divagando propriamente em cada um deles, e isso na altura foi muito bom. A diferença entre o elaborar a narrativa oral e o escutar. Para mim foi mais fácil escutar os colegas do que fazer a minha própria narrativa oral. É-me difícil, por vezes, exteriorizar aquilo que sinto e aquilo que vivo, apesar de, na minha prática profissional, a comunicação ser uma ferramenta com a qual eu uso diariamente, mas de facto é mais fácil pedir aos outros que façam essas narrativas do que narrar a minha própria vida, não é? Os meus próprios vividos. E portanto o elaborar foi difícil. O escutar também não foi fácil, porque na verdade enquanto nós escutamos os 20 minutos os colegas, não podemos dar um feedback verbal e portanto nós estamos ali na qualidade de acolher aquilo que é dito e naturalmente isso tem um peso grande, tal e qual como tem quando nós acolhemos as histórias de vida nos nossos contextos profissionais. Mas foi mais fácil do que fazer a narrativa oral. Chegou a fase de elaborar a narrativa escrita, sob o mesmo mote, portanto, a minha história de vida em ligação à saúde, à doença e aos cuidados. E a instrução que nós tínhamos era, de facto, voltar a olhar para os nossos vividos e apresentá-los de uma forma escrita. Tínhamos liberdade para, de facto, fazermos da forma que nos fizesse mais sentido, e eu acabei por escrever um livro. Portanto, foi uma história contada na primeira pessoa, e também contada cronologicamente.
Quando eu o fiz em casa, portanto, esta elaboração da narrativa escrita foi feita em casa, eu ouvi várias vezes a narrativa oral que tinha gravado e isso dei-me conta daquilo que de facto tinha emergido naquela sessão da narrativa oral. O livro, depois eu no final, como eu já disse, foi fácil eu escolher um título, porque aquilo fez muito sentido. Acabei por nós tínhamos que fazer 2 narrativas, 2 ou 3, consoante o tamanho do nosso grupo, mas eu no caso fiz 2 narrativas escritas para depois, a posteriori, dar cada uma delas aos meus colegas de grupo, para que eles pudessem também lê-la e mais tarde então fazermos a análise e interpretação da narrativa. E o dar a minha narrativa aos outros colegas foi muito estranho, foi difícil, porque apesar de já ter sido partilhado grande parte do que estava lá escrito, eu senti que era como se estivesse a dar parte de mim aos outros. E da mesma forma que quando recebi as narrativas dos colegas, senti também esse peso de eu tenho aqui algo que é do outro e que é muito pessoal e que de alguma forma tenho que tomar bem conta disto, porque era isso que eu queria que eles também fizessem com a minha narrativa. Mais tarde, numa outra sessão, pudemos novamente, em pequeno grupo, olhar para as narrativas uns dos outros e poder dar, lá está, um novo significado às experiências que estavam lá descritas, dar um outro olhar, uma outra visão. E isso eu acho que já foi uma tarefa mais facilitadora neste processo e que foi muito, muito positivo. Bom, relativamente ao contributo que esta metodologia me trouxe a nível do desenvolvimento pessoal e profissional, eu apontei aqui alguns aspectos que eu considerei mais relevantes. Desde logo ser uma metodologia facilitadora do processo de tomada de consciência de mim, pronto. Porque a verdade é que ao longo deste processo fomos tomando conta daquilo que éramos, ou seja, daquilo que eu era enquanto Sandra e enquanto enfermeira Sandra, e daquilo que eu sentia quando estava também em relação com o outro. O ter maior consciência de mim, da minha história, também me permite ter maior atenção aos fenómenos transferenciais na minha prática profissional. A questão da escuta ativa e da disponibilidade e do acolhimento foi muito importante porque na narrativa oral, lá está, como nós não podíamos dar feedback verbal uns aos outros, mas através da comunicação não verbal eu senti de facto que estava num ambiente muito acolhedor e protegido, e esta metodologia fez-me também olhar para estes momentos quando estou na prática profissional e do impacto que eu tenho também no outro quando estou a acolher as suas histórias de vida. Pronto, não demorando mais tempo, queria então terminar agradecendo a todos novamente. Obrigada.